É uma data para comemoração, mas também para reflexão, o Dia do Piauí, quando se comemora os 194 anos da histórica data de 19 de outubro de 1822, quando a Câmara Provincial de Parnaíba declarou sua independência em relação ao jugo de Portugal. Este Dia do Piauí marca um momento de grandes desafios: desenvolver de forma sustentável, expandir sua base econômica, modernizar-se e aprofundar os avanços recentes no que se refere à inclusão social, alcançando cada vez mais piauienses, sobretudo os menos favorecidos. Esse desafio não é fácil de ser vencido, pois a conjuntura nacional de momento, política e econômica, não favorece nosso Estado. Por isso é necessário refletir e agir no rumo certo. Afinal, qual é a nossa atual situação? Como evoluir de modo a consolidar um futuro melhor para os piauienses? O Piauí progrediu de forma significativa na economia ao longo de 25 anos recentes, a partir da década de 1990. De 2001 a 2012, por exemplo, o Produto Interno Bruto do Piauí, a soma de todos os serviços e bens produzidos num determinado período, cresceu de 6,4 para 25,7 bilhões de reais. Ou seja, a economia piauiense quadruplicou em 12 anos. Isso significa que cresceu 4 vezes no período, um desempenho estatisticamente extraordinário, porém ainda modesto, se comparado ao de outras economias estaduais. O Estado até que continuou crescendo e em 2013 seu Produto Interno Bruto subia para 31,2 bilhões de reais. Temos grande potencial, seja na produção de grãos, na expansão do setor terciário, na exploração do minério de ferro, do turismo e ecoturismo e agora, mais recentemente, na geração de energia elétrica através das usinas eólicas. Nosso potencial passa ainda pela extração de gás natural e existe até uma perspectiva promissora em torno do petróleo. Mas o avanço econômico, no entanto, é apenas um aspecto de nossa trajetória recente. O Estado é o campeão nacional em redução da pobreza e extrema pobreza. Houve avanços significativos no campo educacional, com expansão notável do ensino superior, especialmente as universidades federais e estadual, e os institutos de tecnologia. E temos tido conquistas na infraestrutura, possibilitando maior modernização entre tantas outras áreas. Mas até quando todos esses avanços estarão garantidos? O que importa é continuar trabalhando com planejamento e ações concretas, para vencer dificuldades e desenvolver nosso Estado com geração e distribuição da riqueza. O programa Interpretação começa agora. Boa tarde aos nossos amigos telespectadores da TV Antares e ouvintes da Rádio Antares AM 800. O programa Interpretação é retransmitido pela Rádio Antares sempre às quintas-feiras, a partir de 1h30 da tarde. Para conversarmos sobre o atual momento e o futuro do Piauí, convidamos a vice-governadora do Estado, Margarete Coelho, a primeira vice-governadora de nossa história. Vamos também conversar sobre política e a participação da mulher. Boa tarde, vice-governadora. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente nessa data tão significativa para o Piauí e para os piauienses. Doutora Margarete, como é que a senhora analisa o atual momento do Piauí e quais as perspectivas para o futuro? O estado do Piauí ainda está entre os 5 estados do Brasil que não está atrasando salário, que não está atrasando folha de pagamento e que está se mantendo, de uma certa forma, organizado econômica e financeiramente. Inclusive, ainda tendo condições de fazer investimentos diversos em infraestrutura, etc. Pois é, exatamente isso. O Estado continua, está organizado econômica e financeiramente e isso possibilita que o Estado tenha essa capacidade de captação de recursos para investir em infraestrutura. Então, o Estado do Piauí tem esse desafio, né, para que estivéssemos nesse patamar que está hoje. Por exemplo, grandes estados brasileiros têm débitos enormes com a União, se encontram insolventes, inclusive, estados como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, como São Paulo,
estão realmente com débitos enormes e com a capacidade de adquirir novos empréstimos bastante reduzida. O estado do Piauí fez um esforço enorme e trocou a dívida que ele tinha com a União, uma dívida cara, com juros compostos, por uma dívida mais, vamos dizer, mais barata, com juros menores, com o Banco Mundial. Com isso, o Estado teve que cortar na própria carne, teve que deixar de fazer alguns investimentos para honrar, né, com as obrigações da dívida. Mas nós temos visto o governador Wellington Dias trabalhando com muita firmeza. Recentemente, nós temos visto a participação dele no cenário nacional, notadamente com a questão do auxílio financeiro que está indo para outros estados. O fato do estado do Piauí não ter débitos com a União, terminamos ficando de fora desses incentivos. Essa é uma luta nossa, que nós temos que travar junto com a bancada piauiense, com os nossos senadores, principalmente o senador Ciro Nogueira, né, que é um homem muito centrado e muito bem situado politicamente no cenário nacional, a fim de que o estado do Piauí não seja penalizado pelo fato de não ter débitos, né, a fim de que venha também para o Piauí os investimentos necessários para que ele se desenvolva e para que ele seja esse estado forte e promissor que nós queremos. Quais as perspectivas nesse sentido em relação a essa atração de investimentos federais para o estado do Piauí? Pois é, nós estamos nesse momento trabalhando nesse sentido. Adquirimos um empréstimo com o Banco Mundial, estamos concluindo as grandes obras que haviam sido iniciadas, que estavam aí com os canteiros abertos, né, as obras inacabadas, e continuamos, como eu disse há pouco, em busca, né, desses investimentos por parte da União, tendo em vista que o estado do Piauí não tem débitos com a União. Então, por isso, deve merecer uma maior atenção e não ser colocado à parte, né, com relação aos investimentos nacionais. De que forma o atual governo poderia ser avaliado no que se refere, por exemplo, a políticas de geração de emprego e renda, atração de investimentos privados, produtivos, e em relação à exploração também, a exploração desse potencial econômico nas várias áreas que o Estado tem? O governador Wellington Dias esteve, no final do ano passado, começo desse ano, esteve na Alemanha em busca de trazer para o Piauí empresas geradoras de empregos, né? No caso, seriam as fábricas de placas de energia solar, um grande potencial que nós temos aqui. Além disso, né, temos crescido bastante o nosso parque de energia eólica, hoje é um dos maiores do Brasil. O estado do Piauí é o segundo maior produtor do Brasil em energia solar. Nós temos um grande projeto, talvez um dos maiores projetos hoje do mundo em energia solar, ali na região de São João do Piauí, também gerando divisas, gerando emprego, gerando rendas. Temos buscado incentivar no nosso cerrado, né, fazendo parte do Matopiba, temos procurado também criar a infraestrutura necessária para a região se desenvolver, inclusive garantindo a segurança jurídica no que se reporta à propriedade das terras, né, localizadas no nosso cerrado, que causavam uma instabilidade enorme. Os que estão ali produzindo não têm a propriedade plena da terra, então nós estamos fazendo também essa regularização fundiária na região para atrair novos investimentos. A questão também de empresas nacionais, o governador esteve no Paraná, todos lembramos disso, para trazer empresas grandes, produtoras de equipamentos agrícolas, produtoras de ração, né? Enfim, nós estamos fazendo um esforço necessário, todo um esforço no sentido de trazer esses investimentos. Mas todos sabemos que nós vivemos num momento de retração da economia. Então não há por aí uma grande oferta desse tipo de investimento. Cabe a nós, com competência, oferecendo os meios adequados, oferecendo uma infraestrutura boa, oferecendo a questão dos incentivos fiscais, atrairmos essas empresas que venham gerar. Mas não só trazer empresas de fora, apoiar também as empresas locais para que elas se fortaleçam e ampliem, né, as suas vagas de empregos para o povo do Piauí. Ok, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa Interpretação.
Doutora Margarete, eu gostaria de começar esse segundo bloco exatamente perguntando isso. Na sua opinião, quais os caminhos preferenciais do Piauí a serem trilhados para um futuro de desenvolvimento sustentável, com inclusão social, com participação cada vez maior de setores da população, especialmente aqueles setores menos favorecidos? O governo do estado encomendou, ainda na gestão passada, mas o trabalho foi entregue nessa, um diagnóstico do estado do Piauí. Que setores nós temos capacidade de desenvolver, que vamos desenvolver, quais são nossos potenciais e quais são, vamos dizer, os caminhos que devemos trilhar para chegarmos para chegar a bom termo com esses investimentos. Então, nós estamos hoje recebendo obras de nível nacional, como, por exemplo, a Transnordestina, que é uma grande obra, que passa pelo estado do Piauí, que chega até a Cristino Castro, na região sul, passando passando por Itaueira, né, descendo até São João do Piauí e indo até Cristino Castro. Isso faz com que nós tenhamos uma forma de escoamento das nossas riquezas muito próximo. Veja que na região, aqueles municípios da região de São Raimundo Nonato, que são ricos em minerais, eles vão estar a menos de 100 quilômetros, a cerca de 100 quilômetros, em média, da Transnordestina. Também a região sul do estado. Nós vamos estar com o escoamento dos nossos grãos, uma facilidade enorme, porque a Transnordestina vai ligar a região ao porto de Pecém e ao porto de Itaqui, que é um porto graneleiro. Então, com possibilidade de escoar a nossa produção a um custo muito menor. A nossa produção no sul do estado, transportar por rodovia, encarece muito o nosso produto e, com isso, diminui a sua competitividade. O ferro do Piauí é um ferro que tem um altíssimo índice de produtividade, é um ferro certificado e, como eu disse, as jazidas estão muito próximas da Transnordestina, o que facilita esse transporte, esse traslado. Temos aí um grande gargalo, que é a questão do porto de Luiz Correia, né? Sim. Um porto que foi projetado com uma vocação, mas que no decorrer do tempo me parece que essa vocação de transportar, de receber grandes navios transportadores, ele cada vez se torna mais distante, mas nós já estamos, o governo Wellington Dias já está ajustando o projeto a fim de que ele seja um porto viável e executável ainda, né, nesses próximos anos, para que nós tenhamos mais essa possibilidade de produzir e de escoar a nossa produção. Nós temos a ZPE de Parnaíba, a Zona de Processamento de Livre Exportação, né, que hoje é uma que está no estado mais avançado do Brasil, é a nossa, com possibilidade de abrigar diversas empresas e criar ali cluster, né, de produtividade, incentivando a vinda de empresas para o estado do Piauí. Criamos aqui em Teresina, estamos criando o nosso famoso Porto Seco de Teresina, com o intuito de fazermos aqui o alfandegamento dos nossos produtos, da nossa produção e de recebermos aqui. Porque hoje a indústria piauiense, que precisa de insumos e de materiais importados, tem que importar por um dos portos que estão na nossa, ou aeroportos que estão na circunvizinhança, ou o Ceará, ou o Maranhão. Além disso, investindo em estradas, há um estudo de viabilidade da nossa hidrovia para aproveitar também o rio, que é um transporte barato, um transporte limpo, que não polui. Doutora Margarete, em relação à Transnordestina, como é que está a atual situação da Transnordestina? Me parece que está se formando um novo consórcio, né, a fim de dar continuidade à obra. Temos aí alguma previsão de operação? Eu não saberia dizer, porque, como acabei de dizer, estão formando um novo consórcio. Né, para tocar essa obra. E aí, com certeza, esse novo consórcio, depois de formado, fará seu calendário, fará aí seu cronograma de obras. Voltamos com o terceiro bloco do programa Interpretação, entrevistando a vice-governadora Margarete Coelho, que fala no Dia do Piauí sobre o nosso estado e sobre o futuro, né, que caminhos o estado está percorrendo para um futuro de desenvolvimento. Doutora Margarete, a senhora tem tido uma atuação
bastante intensa no que diz respeito à defesa do Parque Nacional Serra da Capivara, inclusive procurando atrair grandes empresários importantes como o presidente da CSN, que é o Benjamin Steinbrück, no sentido de garantir a manutenção desse parque. Como é que está sendo esse trabalho no sentido de salvar o Parque Nacional Serra da Capivara, né? E quais as perspectivas que nós temos em relação a isso? Olha, na verdade, o empresário Benjamin Steinbrück esteve aqui a convite do senador Ciro Nogueira, né, da sua esposa, a deputada federal Iracema Portela, esteve visitando o nosso parque e, claro, como todos que visitam o Parque Nacional Serra da Capivara, se encantam com as riquezas, com as belezas do parque, com o acervo de pesquisas que há ali e, acima de tudo, como o parque é bem cuidado, como ele é como ele foi bem planejado, como ele é um parque acessível, é um parque que tem uma quantidade enorme de trilhas que você pode percorrer, com vários circuitos, com cerca de 200 sítios arqueológicos abertos à visitação. Enfim, é uma grande riqueza que nos encanta a todo. Sinceramente, eu me sinto desconfortável quando as pessoas dizem, olha, vamos salvar o parque está se acabando, porque dá a impressão de que o parque está mal cuidado, que o parque está abandonado, que o parque está largado. A verdade é que o parque tem dificuldades financeiras, sim. É um parque que tem uma grande estrutura, que precisa de recursos significativos para a sua manutenção e que, infelizmente, nesse momento, o parque tem passado por uma escassez desses recursos. O Estado do Piauí tem feito sua parte, tem feito transferência de recursos para o parque e, enfim, está lá. Mas é nosso papel estar buscando novos investimentos, novas parcerias. Estivemos também com novos pesquisadores, trouxemos uma missão da Alemanha com novos pesquisadores, com vistas a abrir novas frentes de pesquisas e, com isso, atrair mais recursos também para o nosso parque. E o grande desafio, né, que é atrair turistas. Então, o meu convite é sempre, olha, o parque é lindo, o parque é limpo, é bem cuidado, é bem organizado, vale a pena visitar, vale a pena visitar. Então, é uma obrigação nossa de piauienses, conhecer o parque, amar o parque e trabalhar por ele. É isso que eu tenho feito durante todo fiz durante toda a minha vida como cidadã, fiz como deputada estadual e agora de uma forma, vamos dizer, mais intensa, né, agora no cargo que o povo do Piauí me concedeu. Como é que está a situação do aeroporto de São Raimundo Nonato, que parece ser um dos gargalos do desenvolvimento do ecoturismo ali na região do Parque Nacional da Serra da Capivara? Não, olha, eu não considero mais o aeroporto um gargalo. O aeroporto está feito, pronto, já foi inaugurado, pronto para ser utilizado, tem recebido voos constantes, não é? O nosso desafio agora é uma empresa, são as empresas, é a iniciativa privada, são as empresas de aviação que queiram fazer linha, né? Ter linhas diretas para lá, para São Raimundo Nonato. A dificuldade nós ainda não temos as cidades no entorno, o número de leitos necessários, ou seja, nós não temos a quantidade de quartos de hotel que imagine um voo, um voo normal de um avião 737, por exemplo, cerca de 300 passageiros. Nós não temos essa quantidade de leitos na região para receber diariamente essa quantidade de pessoas. Então, nós temos agora que criar na cidade, no entorno da cidade, primeiro, o número de hospitais para atender condignamente o turista, termos números de quartos, de leitos e de restaurantes que seja suficiente para receber. Né? Nós precisamos preparar a cidade do entorno e de São Raimundo e do entorno para receber esse turista. O aeroporto não, o aeroporto está pronto, homologado, basta que uma empresa queira fazer linha. Então hoje o nosso desafio é atrair essa empresa, atrair o turista, porque a empresa para colocar a linha ela tem que ter uma demanda, ela tem que ter uma perspectiva de número de passageiros. E para isso nós precisamos estar com uma cidade preparada. Nós vimos de uma administração municipal, uma administração local, que não considera o turismo, né, como
coisa importante para o desenvolvimento da cidade, mas agora talvez com a nova gestão, né, com uma gestora que tem essa visão da importância que tem o turismo para a região, nós consigamos fazer uma corrente forte entre o Estado, a União, o município e a iniciativa privada, no sentido de atrair, né, esses investimentos. Mas o aeroporto está pronto e homologado e é lindo, pronto para ser usado. Ok, agora nós vamos mudar um pouco de assunto e falar um pouco sobre política. Mas antes eu gostaria de convidá-la para assistir um VT produzido pela nossa reportagem sobre a participação da mulher na política nessas eleições municipais. Vamos conferir. Nos últimos 8 anos, as mulheres em Teresina têm travado uma luta nas urnas com os homens para terem representatividade na Câmara Municipal da cidade. Nas eleições de 2008, das 26 vagas para vereadores em Teresina, apenas 2 foram ocupadas por mulheres. Já em 2012, em mais um pleito, o número de vagas e também de mulheres aumentou. Das 29 vagas para vereador, 6 delas foram conquistadas pelo sexo feminino, o maior número de mulheres na história da Câmara Municipal de Teresina. Mas este ano, metade delas não conseguiu se manter nos cargos e nem novas candidatas serem eleitas. A partir de 2017, a Câmara Municipal de Teresina terá apenas 3 mulheres atuando. Tereza Brito, do PV, Cida Santiago, do PHS e Graça Morim, do PMB. Elas foram reeleitas domingo passado. A gente encontra várias pessoas parabenizando, mas quando vai ver, inclusive mulheres, ela não votou em mulheres. Ah, mas eu tinha um compromisso, porque quando a gente trabalha e fala da importância da participação da mulher na política, é porque todos nós sabemos, nós inclusive mulheres, de que a maioria dos projetos apresentados por nós é voltada exatamente para atendimento dessa minoria que nós sabemos que ainda hoje é representada em todas as esferas de poder. Embora sejamos a maioria do eleitorado, mas quando a gente vai para a Assembleia Legislativa, quando a gente vai pelos tribunais de justiça, quando nós vamos para a representação de entidades de classe, OAB, médico, várias, a gente sente a participação feminina encolhendo. Apesar de nas últimas eleições a participação das mulheres na política ter aumentado em todo o Brasil, segundo a vereadora, é preciso haver mudanças que devem começar pelo Congresso Nacional, passando também pelos partidos políticos, que devem dar mais apoio às mulheres. Uma bandeira que ela promete levantar a partir do início do novo pleito. As mulheres precisam se unir, sobretudo se unir, porque essa mudança ela não pode ser feita no Legislativo Mirim, na Câmara Municipal, ela não pode ser feita nas Assembleias, tem que ser feita no Congresso Nacional, com a participação, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, que já vem levantando essa bandeira há muito tempo. Contudo, embora tenha essa reserva de 30% de vaga, o próprio tribunal ele já está vendo que está servindo, como diz no popular, a mulher servindo de laranja. Precisa ser uma forma efetiva. A reserva de vaga precisa ser preenchida. E, para ela ser preenchida, as mulheres precisam ter uma cota para participar. Porque tem pessoas que não têm condições de ter um transporte, sequer uma bicicleta para se locomover. Então, como que ela vai ter condições de fazer, divulgar sequer a sua propaganda? Vou começar 2017, travando e mostrando que não podemos ficar só na propaganda, que não podemos ficar só na reserva dos partidos preencher, mas precisa ter o fundo partidário designado para proporcionar oportunidade a essas mulheres. E então, doutora Margarete, qual é que avaliação a senhora faz? A senhora que é uma feminista, que sempre tem lutado pela ampliação dos espaços para as mulheres, seja na política ou em outros segmentos. Como é que a senhora vê esse resultado, o resultado das atuais eleições? Olha, eu não posso deixar de dizer que para mim é sempre frustrante, né, o resultado das eleições com relação à representatividade das mulheres. Está sempre muito abaixo, muito aquém do que deveria estar, tendo em vista o número de eleitoras ser bem superior ao número de eleitoras mulheres do que eleitores homens. E, enfim, nós temos visto uma dificuldade enorme de crescer, a gente dá um passo adiante, como demos, né, na eleição passada, tanto nas câmaras de vereadores quanto na Assembleia Legislativa, onde nós chegamos a ter 7 deputadas numa só legislatura, o que foi um grande avanço, chegou a ser uma das maiores bancadas proporcionalmente do Brasil, e depois um refluxo, né? Depois uma redução desse número.
Eu confesso que eu tenho sempre muita esperança na eleição municipal, porque é uma eleição onde a mulher pode fazer campanha mais próximo de casa, ou seja, o cargo de vereadora, de prefeita, de vice-prefeita, é ali no município, então é muito próximo de casa e da família. Também o exercício do mandato é ali muito próximo de casa e da família. A mulher teria melhores condições de desempenhar seu papel de política, juntamente ainda com seu papel de dona de casa, de cuidadora do lar e de cuidadora de todos, como vai. Tenho a impressão que nós precisamos mudar nossas estratégias, mudar as cotas, ver do que não está funcionando e centrarmos fogo, porque enquanto as mulheres não tiverem representadas condignamente na Câmara, nós vamos continuar vendo a violência contra a mulher no dia a dia, seja em casa, seja na rua. Nosso tempo já está terminando. Eu gostaria de encerrar perguntando à vice-governadora quais os seus planos de vida e também na política. A senhora, por exemplo, pretende se candidatar à reeleição nas próximas eleições? O que a vice-governadora pretende fazer? Olha, eu pretendo exercer esse mandato até o último dia com muita convicção, com muito carinho, né, com muita responsabilidade e adiante, no momento oportuno, vamos ouvir o que a população vai dizer e o que o meu partido pretende, porque ninguém é candidato de si mesmo. Você é candidato de um segmento da sociedade e de um partido político. Então, vou ouvir meu partido, vou ouvir as pessoas que me concederam esse mandato e ver quais caminhos seguir, que caminhos se abrem à minha frente, mas sempre com muita responsabilidade, com muito pé no chão e com muito respeito pela opinião do meu partido e pela opinião do povo do meu estado. Ok. Doutora Margarete, obrigado pela sua participação aqui no programa Interpretação, no Dia do Piauí, e vamos torcer para que o nosso estado tenha aí um futuro de desenvolvimento, que consiga identificar as suas vocações e possa se desenvolver. Pois é, que o Piauí, né, demonstrando assim a coragem que teve no momento em que aderiu à independência do Brasil, tendo inclusive que pegar em armas para isso, que essa coragem continue presente em cada um de nós, no nosso dia a dia, construindo um Estado melhor. O nosso programa Interpretação está terminando e na próxima semana voltaremos discutindo mais uma vez os maiores, os mais importantes assuntos de interesse de nossa sociedade. Até lá.